Nossa sexta aula do curso Empreendedorismo, estamos na unidade 4. Nas aulas anteriores a gente falou da importância das atividades contábeis, né? Falamos sobre os demonstrativos financeiros, que são muito importantes, pessoal, para que o empreendedor, né, o pequeno empreendedor, ele tome decisões, né? Então ele precisa ter uma noção de valores de caixa, de contas a receber, contas a pagar, ativo imobilizado, investimentos, tudo isso a contabilidade vai lhe ajudar. Falamos também da importância, né, de ter um sistema contábil robusto, né, consistente, confiável, eficaz. Falamos da importância dos controles internos, né, que o controle interno não é para caçar as bruxas, né, mas é para fazer o trabalho correto, para que tu tenha uma noção do que está acontecendo no empreendimento e que minimize, né, problemas como tomadas de decisões em cima de números errados, de valores errados, e também a minimizar a possibilidade de fraudes e roubos numa empresa. Hoje a gente vai falar da administração de capital de giro, que tem uma correlação muito grande com o demonstrativo de fluxo de caixa, que a gente falou na aula anterior. Então, a administração eficaz do ativo de curto prazo. Lembra que o ativo de curto prazo é o ativo circulante. O que é ativo circulante e ativo de curto prazo? É a mesma coisa, né? Mas o que significa? Significa aquilo que a empresa tem que pode se tornar mais líquido rapidamente. É a liquidez. Ou seja, que rapidamente tu consegue transformar em dinheiro. O mais clássico é o próprio dinheiro, né? O caixa em dinheiro. Valores que tem a receber, por exemplo, de financeira ou de operadores de cartão de crédito. Valores certos que vão entrar no caixa da empresa. Também estoques, né? Então vamos fazer promoção para vender logo os produtos, para vender mais rapidamente, leve 3 e pague 2, ou promoções pontuais, né? Uma forma de fazer dinheiro rápido. Outra coisa, contas a receber, né? Ou clientes. Então tem que pressionar, né? Mandar o cobrador, tentar receber o máximo possível dos clientes que estão em atraso. Então isso tudo é ativo circulante, o que tem uma liquidez maior. E já o passivo circulante é o contrário, né? Tanto o ativo circulante quanto o passivo circulante, os dois são no curto prazo, sendo que o ativo circulante são bens e direitos e o passivo circulante são obrigações. Então, quais que são as obrigações no curto prazo, né? Pagamento de duplicata de fornecedores, empréstimos, financiamentos, que seja no curto prazo. E isso a empresa tem que pagar, não tem jeito, né? Porque é o nome dela que está em jogo. Então, a administração eficaz nesse equilíbrio, né, de ativo circulante, passivo circulante, né, fornecedores, estoque, vendas e duplicados a receber, é de grande importância para a maioria dos proprietários de pequenas empresas. E aí eu fiz questão, olha que raro num slide, né, eu colocar uma frase toda em negrito, talvez seja inédito, né, mas porque eu queria enfatizar isso muito para vocês. Nenhum tema financeiro é isoladamente mais importante para a pequena empresa do que a administração do capital de giro. Então a empresa ela tem que saber que vender é importante, fazer marketing é importante, comprar é importante, tudo isso é importante. Mas tão ou mais importante que tudo isso é receber. A empresa precisa receber. Sem o dinheiro, ela não consegue pagar as dívidas, ela não consegue investir, ela não consegue comprar mais mercadorias, ela não consegue pagar os funcionários, ela não consegue ter uma saúde financeira adequada. Isso não é só a empresa, a gente também. Se tu passar o tempo, tu não tiver nenhuma entrada de dinheiro,
nem que seja a tua família vai te ajudar, tu vai pegar um empréstimo, tu tem algum dinheiro para receber, mas é necessário. O dinheiro, né, esse capital de giro, ele é fundamental para que as coisas aconteçam, tanto na vida da pessoa quanto na vida das empresas, né? Então, nenhum tema financeiro talvez seja mais importante do que essa administração do capital de giro. E basicamente o capital de giro, a gente pode pensar, né, o ativo circulante menos passivo circulante. Se eu somar os meus recursos, né, os meus bens e direitos do curto prazo e subtrair as minhas obrigações no curto prazo, eu tenho isso positivo? Isso para mim é importante saber. Né? Então, o gerenciamento dos ativos de curto prazo e das fontes de financiamento também de curto prazo. Então, o ciclo do capital de giro, né? O capital de giro consiste basicamente de 3 modalidades de ativo: dinheiro, contas a receber e estoques, né? No caso dos ativos. E no caso do passivo, né? As 2 modalidades de endividamento a curto prazo: contas a pagar e despesas acumuladas. Então, eu queria que vocês prestassem atenção nisso que eu vou falar agora. Se a empresa tem contas a pagar e despesas para pagar, não tem o que fazer. Né? Como a gente falou, existe um relacionamento da empresa com o fornecedor, o relacionamento de longo prazo, então se são obrigações, a empresa tem que pagar. Se ela não pagar, o fornecedor não vai vender, o fornecedor vai começar a dificultar as operações de crédito, porque como que eu vou dar crédito, né? Vou vender a prazo para essa empresa se ela anda atrasando o pagamento, né? Então vai mudar a relação. Por isso, não tem como. Essa parte aqui, a empresa tem que pagar. E em relação aos ativos? Dinheiro que recebe, né? Como eu falei, em espécie, ou direitos que ela vai ter de receber da operadora de cartão de crédito, da financeira, né? Estoques, então ela vai sempre comprando, né? Tá comprando do fornecedor que contas a pagar e em contrapartida entre os estoques na empresa. E isso que eu peço para vocês ter muito cuidado, que é o contas a receber. O contas a receber é o que o cliente nos deve. Se o cliente nos deve, é porque o cliente não pagou em dinheiro, o cliente não pagou no cartão de crédito e o cliente não pagou numa financeira. Quer dizer, ele teve o benefício da nossa empresa vender fiado para ele. Vou usar uma palavra bem popular, né? E aí não é para qualquer cliente que a empresa pode fazer isso, tem todo um custo do cliente não pagar, ela ter que recorrer a cobradores para ir lá tentar receber. E pessoal, eu vi bastante isso, tá? Então, empresas devem procurar fornecer crédito no pagamento para os clientes, mas usando outras entidades, como operadoras de cartão de crédito e financeiras, por exemplo. Tá? Então, dinheiro em caixa, tá aqui, né, a forma mais usual. Ou então recibos, né, de cartão de crédito ou de financeiras, também vale como dinheiro. Estoques, contas a receber e aplicações, então um cuidado muito grande com contas a receber. Então isso aqui, menos fornecedores, que são os contas a pagar, empréstimos, salários a pagar, duplicatas a pagar, isso aí é o que a gente chama de capital de giro, tá? Então é o que rapidamente a gente transforma em dinheiro, menos o que rapidamente a gente tem que pagar, tá? Isso é o capital de giro. E aí, para a gente ver aqui no nosso balanço patrimonial, né, que a gente falou na aula anterior, ativo, então, bens e direitos, passivo, obrigações com terceiros, patrimônio líquido, obrigação com acionista. Somando passivo com patrimônio líquido, vamos ter o ativo. Aí a gente tem aqui o ativo circulante e o passivo circulante. Tá? O não circulante é longo prazo. O passivo não circulante é longo prazo. O patrimônio líquido é obrigações com acionistas.
Então, o que sobrou no curto prazo é o ativo circulante e o passivo circulante. A origem é o passivo e o investimento é o ativo. Se a gente, nesse exemplo, né, se a gente pegar o valor do ativo circulante, 2.900.000, e subtrairmos de 1.300.000, vamos ver que o capital de giro, que é um menos o outro, é de 1.600.000. Então podemos pensar assim, olha, 1.600.000 de capital girando, então tá ótimo, né? Essa empresa está muito bem. Só que a gente tem um imponderável aqui, né, que pode ser que os clientes não paguem. Então, contas a receber. Quem me garante que aquelas duplicatas que eu tenho de clientes, eu vou conseguir receber todas? Né? Então, vamos supor que a gente não receba nada. Então, na verdade, a gente está falando de 1.600.000 de capital de giro, mas ele pode ser irreal. Por isso que a gente tem que interpretar o balanço, né? Talvez, numa medida mais conservadora, a gente tenha que desconsiderar essa linha e considerar só caixa e estoque. Então eu vou ter 1.500.000 menos 1.300.000, então eu vou ter 200.000 de um capital de giro, assim, que eu posso dizer que é mais confiável, porque é dinheiro que eu tenho no caixa e é estoque que eu tenho na minha loja, por exemplo. Tá? Então tem que ter essa leitura. O capital de giro, então, de uma empresa, né, é o ativo circulante, incluindo o estoque, menos o passivo circulante. Refere-se ao fluxo de recursos por meio dessas contas como parte das operações do seu dia a dia. Então são coisas, pessoal, que acontecem dia a dia, né? Vende, recebe, paga, é igual a gente no nosso dia a dia, né? São coisas que a gente está comprando todo dia, alimentos, supermercado, lanches e coisas que a gente está pagando todo dia, né? Por exemplo, o restaurante, o cartão de crédito, o aluguel. Então, são contas que acontecem sempre, né? No curto prazo, até 365 dias no ano. Então, por exemplo, as empresas compram ou produzem estoques, no caso das indústrias. Vendem esses itens de estoque mediante pagamento em dinheiro ou em crédito, né, cartão de crédito, por exemplo. Recebem os itens de conta a receber resultantes da venda a crédito, que é o grande porém aí, né? E depois reiniciam esse processo. O problema é que contas a pagar de fornecedor, a empresa tem que pagar, senão ela queima o filme com o fornecedor. Só que conta a receber, como eu já falei em outras aulas, não é garantido que 100% delas serão pagas pelos clientes. E aí a gente pode começar a criar uma bola de neve e um endividamento da empresa. Ok? Bem, então essa aula eu queria falar sobre administração de capital de giro. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida ou qualquer comentário, façam aqui nos comentários do YouTube. Qualquer dúvida, podem me perguntar também, se eu tiver a possibilidade de responder. Os meus contatos no Instagram, convidá-los para se inscrever nos nossos cursos, né, no nosso canal no YouTube, os nossos diversos cursos gratuitos, o nosso site, onde vocês vão encontrar informações dos nossos livros e também as nossas redes sociais. Então, na próxima aula, a gente continua com essa parte financeira, né, do empreendedorismo, ok? Grande abraço e até a próxima.